Olá, Érica, Oi, Nath. tá me ouvindo? Oi, você. Também. Deixa eu aceitar aqui também agora para entrar. Deixa eu aceitar aqui também agora para entrar. Como é que eu aceito? Olá, Leila, seja bem-vinda. Olá, Leila, seja bem-vinda. Nath, você vai precisar desligar um dos microfones, tá? Eu vou começar compartilhando a nossa live. Vou compartilhar, tá? Vamos chamar os amigos. Peraí, vamos Tá. lá. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Pronto. E aí, Oi, gente. Deixa eu ver, tá dando pra ouvir? pessoal, sejam Boa todos tarde. bem-vindos. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Nath. Tudo bem? Tudo bem com você? Estou aqui com o meu cafezinho porque hoje o dia foi pesado. Eu não consegui fazer tantas coisas, então estou me abastecendo com o café. E o legal é que hoje, né, nossa estreia aqui no Gestão do Lar, é nossa estreia como parceiras de um programa que a gente montou e que a gente quer apresentar para vocês hoje. E não só apresentar, né, Nath? Contar um pouquinho as nossas peripécias aí durante a nossa forma de gestar o nosso lar, que muitas coisas não deram certo, né? E por isso que a É isso. gente resolveu fazer esse encontro hoje. É nossa estreia, né, no nosso canal Gestão do Lar, nossa estreia como parceira, nossa estreia do nosso programa. E aí a gente quer contar um pouquinho para vocês como que a gente chegou até aqui, né, para os nossos amigos, para quem vai assistir depois, o que fez a gente querer fazer esse processo e o porquê que algumas coisas deram errado, né, Nath? Sim, pessoal, boa tarde. Um prazer imenso ter vocês aí com a gente. Obrigada aí por estarem nos acompanhando. E acho que é muito isso que a Erika colocou, né? A gente juntou as nossas maneiras de fazer a gestão do lar e tá tentando compartilhar para vocês o que a gente fez de errado e o que a gente fez de errado, tiramos de aprendizado para criar essa super ideia que a gente teve da gestão do lar para poder compartilhar e ajudar outras pessoas a não errarem tanto como a gente errou, né? Porque é normal, a gente está aqui para errar, para aprender, se refazer. Então a nossa ideia é essa mesma, né? É passar um pouquinho para vocês a nossa experiência e como é que esse projeto nasceu aí com base nas coisas que deram errado na gente. Gente, então, para quem não me conhece, meu nome é Erika Moraes. Eu sou mãe de duas meninas, mãe de pet. É, tenho uma empresa chamada Hospital da Alma. Sou terapeuta de ambiente, trabalho com Feng Shui. Sou personal organizer. É, E agora, né, estou aprendendo e amante da etiqueta social. Montei dois programas, que é o Método Casa dos Sonhos e o curso de Feng Shui, no Hospital da Alma, e lá a gente atende diversas terapias, enfim, a preço acessível. Depois, quem tiver curiosidade, vai lá no meu canal. E conheci a Nath, a Natália, no Clube de Negócios do Sebrae, São Paulo SP, aonde o intuito desse encontro, né, desse clube de negócios, é fomentar, unir diversos empreendedores para fazer network, e a gente se conheceu lá, né, Nath? E, Foi. gente, a Natália, vocês não sabem quem é a Natália, para quem não
Para quem não conhece a Natália e que me conhece, conta um pouquinho, Nath, quem é você? Vou contar, pessoal. Bom, algumas pessoas que estão aqui já me conhecem, mando um abração para todos que estão aqui. Mas eu sou a Natália, advogada, especializada em direito societário e M&A. E já tenho 7, 8 anos que eu cansei da parte jurídica e vim trabalhar com meus pais na Escovas Fidalga, que é uma empresa bem tradicional e familiar. E me apaixonei pelo universo da indústria do empreendedorismo. Mas a vida pessoal não é, a gente não é só isso, a gente é muito mais, né? A gente é muito mais que simplesmente trabalhadoras empresárias. Então eu sou filha, sou irmã, sou mãe, sou esposa. E nessa jornada de ser mãe, esposa, com um bebê pequenininho, eu fui me redescobrindo como mulher, né? Errando aqui, errando ali. E tive o privilégio de conhecer a Érica, como ela falou, no Clube de Negócios do Sebrae. E ela veio assim, parece que foi um anjo, numa fase muito difícil na minha vida, em que eu tinha acabado de ter um filhinho pequeno, e isso mudou muito a minha vida pessoal, entramos em crise no casamento, e a Érica foi um apoio muito grande para mim nessa fase. E aí, conversando com a Érica, observando, sentindo algumas necessidades em casa, eu percebi, falei, nossa, será que essa dificuldade que eu estou passando não podem ser de outras mulheres? De outras mães, de outras esposas, de outras mulheres que têm que cuidar da casa? E aí, trocando figurinha com a Érica, a gente viu que sim, que essa minha dor era mais comum do que a gente imaginava, né? E tinha outras pessoas. E aí a gente se juntou, né, Érica? A gente se juntou forças, conhecimentos para desenhar esse projeto muito lindo, para ser esse apoio para outras mulheres também. Acho que eu estou dando um pouquinho de spoiler aí, né? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. E, gente, e uma coisa que a Nath falou, né, que quando ela disse assim, que eu dei um apoio para ela numa fase muito difícil, o Gestão do Lar, ele quer ser isso, ele quer ser esse apoio para as mulheres para fazer a gestão do seu lar. Não fazer só a gestão do seu lar, mas como também um apoio para você chorar, para você ter um lugar de desabafo, para você ter um lugar para aprender técnicas do personal organizer, do Feng Shui, das finanças, da advocacia, que são os nossos expertises, né? O meu, tanto a da minha parte quanto da Natália, e a gente fez um combo, mas a gente vai falar isso para vocês no decorrer do tempo, que tem muita coisa para a gente fazer, né? E explicar para vocês. Hoje, hoje qual que é o nosso intuito? O nosso intuito é falar para vocês o que você não pode fazer na gestão do seu lar se você quer ter sucesso, né, na sua vida, se você quer ter prosperidade, se você quer ter um casamento sólido, se você quer ter uma espiritualidade equilibrada, uma gestão emocional equilibrada, se você quer fazer a gestão das suas emoções para cuidar da sua casa e para trabalhar fora, né? Então, isso é o que a gente quer falar para vocês. E uma das coisas, Nath, isso a gente não falou, mas hoje de manhã eu faço minhas orações, leio a Bíblia e tal. E hoje de manhã eu falei assim, Senhor, me dá uma palavra para a gente falar na live hoje, para que as pessoas entendam o propósito de fazer uma gestão do lar. Por que é tão importante fazer uma gestão do lar? E aonde a gente erra quando a gente não faz uma boa gestão do lar? E aí saiu para mim Mateus 7, do 24 ao 29. Existem dois alicerces na nossa vida quando a gente vai construir um lar, ou um relacionamento, ou uma empresa, ambiente, qualquer ambiente que você vai formar, existem dois alicerces. E aí eu vou ler uma passagem rapidinha para poder entrar no assunto do porquê que você precisa estar com a gente, seguir o nosso canal Gestão do Lar.oficial, para você montar esse alicerce que eu vou falar aqui para vocês, tá? Olha só. Olha o que Mateus diz. Quem ouve os ensinamentos de Jesus e vive de acordo com eles é como um homem sábio ou um indivíduo sábio que construiu a sua casa na rocha. Pode cair chuva, tempestade, ventos fortes e a casa está firme. A casa é uma rocha.
Foi, mas quem ouve, olha só, gente, o detalhe, quem ouve esses ensinamentos e não vive de acordo com eles, é um homem, um indivíduo sem juízo, que constrói a sua casa na areia. Cai chuva, vento e tudo ficará destruído. O que eu quero dizer com isso? Quem ouve os ensinamentos, seja eles de Jesus ou seja eles qual forem, e aplicar na sua vida, a sua casa vai ser uma casa de rocha. Você vai ter sucesso, prosperidade, Deus vai entrar, vai unir, vai selar a união da família, vai ajudar você na criação dos filhos, vai dar tudo certo. Porém, quem não ouve os ensinamentos, quem ouve e não aplica, não vai ter um bom lar, vai ter problema, vai ter falta de prosperidade, sua casa vai estar desorganizada. Enfim, eu estou contextualizando com o nosso processo, tá? Mas aí eu fiquei pensando, e quem não sabe? Porque a palavra diz, quem ouve e faz, ok. Quem ouve e não faz, não ok. E quem nem sabe? Eu fiquei pensando, e quem não sabe os ensinamentos? O que acontece? Aí veio assim no meu ouvido, quem não sabe é ignorante. Quem não sabe precisa buscar a saber. Precisa buscar saber, né? Aí eu falei assim, bingo, entendi. Então, por isso que nós estamos aqui. Porque nós buscamos saber coisas que a gente não sabia para poder aplicar. Então, se a sua casa, se o seu trabalho, se a sua união familiar está o caos, ou é porque você sabe o que tem que fazer e não está fazendo, então você é um indivíduo imprudente, ou é porque você não sabe o que tem que fazer. E aí, é para isso que nós nascemos. Para isso que Deus colocou a gente na Terra. Para isso que Ele está incomodando a gente, né? Em olhar para a nossa casa, em olhar para os nossos relacionamentos, em olhar para as nossas questões. Por quê? Para que a gente saia da ignorância. Só que, o que eu e a Nath descobrimos, né, nesse processo? É muito difícil ter conhecimentos, os conhecimentos que a gente tem hoje, sozinho, sozinha. Você vai ter que pelejar aí pelo menos aí alguns meses ou até alguns anos para você entender todas as coisas que a gente errou sozinha para você construir uma casa de verdade, um lar, fazer a gestão do seu lar. E nós podemos facilitar esse caminho de vocês se você tiver no nosso canal, porque a gente vai começar a entregar conteúdo de ensinamento para você transformar a sua casa numa casa de rocha. E uma das coisas que eu errei, eu posso já começar a falar dos meus erros, Nath? Claro, por favor. Uma das coisas que eu errei. Tá dando para me ouvir direitinho? Tá dando para ouvir? Tá? Tá, Gente, coloca número 1. se vocês tiverem qualquer dúvida, não estiverem escutando direitinho, escreve aí pra gente, tá? Por Número favor. 1 se estiver ouvindo, número 2 se não estiver ouvindo. E aí uma das coisas que eu, Érica, errei, inclusive eu estou me separando por conta disso, foi não ter os conhecimentos básicos do universo. Eu não sabia que existia leis. Então, eu sou feng shuísta, eu sou personal organizer, organizo a minha casa, fiz todas as coisas do feng shui aqui e falava, gente, mas tá faltando alguma coisa. O feng shui era para ter dado conta, a organização era para ter dado conta. Por que não está dando conta? O que está acontecendo? Né? E aí, graças a Deus, a Nath também entrou na minha vida, porque quando você começa a trocar ideia e você começa a se ouvir falando, você começa a perceber as coisas que você deixou de lado, deixou de fazer. E uma das coisas que eu deixei de fazer e deixei de lado foi essa passagem aqui. Deixar de ouvir os ensinamentos de Deus para uma família. O que Deus quer para nossa casa? O que Deus quer para nós como mães, como esposa, como esposo? E aí a gente acha que a gente não está embaixo de leis maiores do que nós. A gente acha que a gente pode ir fazendo as coisas do jeito que a gente quer. Ah, vamos fazendo, vamos falando do jeito que a gente quer, vamos agindo.
Só que não, gente, a gente pode não aceitar e não acreditar. Existem princípios universais, são leis do universo, da natureza, e se a gente entender, a gente vai se dar bem. Se a gente não entender, a gente vai ficar numa roda ali de nada dá certo, e a gente não sabe por quê, porque falta conhecimento. Então, uma das coisas que eu tenho certeza absoluta foi a falta de conhecimento. Um outro erro que eu cometi grave, gente, mulheres, pelo amor de Deus, não façam como eu. Um erro grave que eu cometi foi a comunicação. A minha comunicação é extremamente agressiva. Era, passado. Era extremamente agressiva. Mas, Érica, você parece ser tão legal. Gente, eu sou legal. Sou legal, sei me expressar. Mas em casa, porque a gente sabe que a gente é legal lá fora, né? Todo mundo é legalzinho. Vocês que estão aqui assistindo. Ah, com os amigos você fala bom dia, boa tarde, simpático. Nossa, como você está linda, perfumada. A gente sempre é simpático com as pessoas lá fora. Mas chega em casa, né, Nath? Parece que a gente Aí a tira gente máscaras, né? E a gente se solta dentro de casa, né? Mostra o pior lado, né? Eu falei, gente, quem sou eu? E aí eu entrei num processo de entender a comunicação não violenta, porque eu entendi que eu tinha uma comunicação extremamente violenta, e eu estou há 8 anos estudando isso, e agora eu consegui, virou a chave, e eu entendi que a comunicação na gestão do lar também é algo extremamente importante. Se você não sabe se comunicar no seu lar, você vai ter problema. Sua casa pode estar impecável, cheirosa, maravilhosa, cheia de planta, cheia de incenso. Tô aqui, ó, cheia de incenso. Hoje eu pus incenso, coloquei planta, abri a janela, tá tudo aqui, ó. Se minhas filhas chegarem aqui agora, que eu tenho duas, e eu já pronto, acabou. Não adianta incenso, não adianta plantinha. Então a comunicação é um dos erros fatais. E esse erro acabou com o meu relacionamento. E é um dos pilares que a gente vai ajudar você a reconstruir na sua gestão do lar. Fora algumas outras coisas, que agora a Nath vai falar da parte dela. Mas assim, gente, vem com a gente que a gente é sucesso, porque a gente vai falar dos nossos erros e do que a gente está aprendendo. E a gente tem muita coisa para falar. É. E é interessante que nós não somos especialistas nisso. Nós somos mulheres que erraram, aprenderam, vão continuar errando algumas coisas, vão continuar aprendendo. Então a gente quer muito fazer essa troca com vocês, né? E voltando um pouquinho o que a Erika falou, assim, dos erros dela, né? Alguns delas também se repetiram comigo, mas o meu, eu tenho um muito forte, assim, para destacar, que é o seguinte: eu fui criada com o intuito de que eu tinha que ser uma mulher independente, uma mulher forte, uma mulher autônoma, né? Que eu deveria dar conta sozinha das coisas. Então, eu fui muito projetada para sair para fora, para trabalhar, saber ganhar meu dinheiro, e tal. E eu não fui projetada para olhar para minha família do tipo, vamos olhar para minha casa, acolher e tratá-la de uma maneira diferente. Eu fui projetada para ir para a rua, trabalhar, arregaçar as mangas. Então, quando eu casei, eu entrei com aquela mentalidade de que eu ganho igual meu marido, todos têm direitos iguais, a casa a gente mora juntos, então ele tem os direitos e obrigações na casa que nem eu, de cuidar da casa, porque não adianta, né? Ele mora aqui, ele também tem que ajudar. Mas aí, conversando com a Erika, nesse todo processo, eu percebi o seguinte, que da mesma forma que numa empresa a gente tem que ter um CEO, a gente tem que ter uma cabeça que gerencia tudo, a casa precisa ter essa cabeça. E essa cabeça, quem tem a mentalidade é a mulher, não tem jeito. Nós mulheres nascemos com um dom a mais, não é que um dom a mais, a gente nasceu com uma virtude diferente do homem, que é um olhar 360 graus. Então a gente está aqui, a gente está pensando no filho, está pensando na comida, está pensando na roupa, e a gente tem essa facilidade. E essa facilidade nos ajuda a gerenciar a nossa casa melhor. Não quer dizer, pessoal, que a gente tem que fazer tudo na casa. Não é isso. Mas a gente tem que gerenciar. E nessa gestão, a gente tem que saber delegar, ter uma boa comunicação para pedir para o
os filhos, ajuda ou para dividir as tarefas. Então, essa gestão, a delicadeza na gestão tem que ser a nós, mulheres, né? Então, eu não tinha essa noção. Então, eu chegava em casa, achava que meu marido tinha que ter feito isso, aquilo e tal, e isso foi desgastando. E aí também, lógico, eu sou um pouco mais meiga que a Érica, não tenho uma comunicação tão violenta, mas chega uma hora que você tá cansada, nasceu filho, né? Tem toda uma mudança, você tá cansada, sem dormir, uma mudança imensa por conta de gestação e tudo mais. Você acaba sendo mais violenta. Não tem jeito, né? O pessoal fala, bom dia por quê? Puf, você já manda uma patada ali, outra aqui. E querendo ou não, isso vai desgastando. Então, um erro muito grande que eu cometi foi não ter, desde o começo, assumido o papel de gestora da minha casa. Né? Do tipo assim, ó, eu mando aqui, não é que eu mando, vamos lá, vamos corrigir as palavras. Eu faço a gestão aqui e vou saber delegar, vou saber pedir para o meu marido me ajudar, vou saber se eu tenho ajuda ou não. No meu caso, eu tenho uma pessoa que faz uma faxina uma vez por semana. Então, eu tenho que saber pedir para ela o que eu quero, porque senão minha casa vai ficar com a cara da pessoa que está prestando serviço para mim. E não é o caso. Então, meu erro foi muito isso. Não ter entrado no meu casamento na hora de assumir minha casa com esse olhar de realmente eu sou a gestora. Não ter colocado essa postura. Então, esse foi um erro que eu cometi. Que dentro desse projeto a gente quer ajudar vocês a tomarem o controle da gestão da casa de vocês e não cometer esse erro. Como a comunicação também era importantíssima na hora de gerir, para você saber pedir para as pessoas, né? Então, assim, hoje eu entendo que esse foi o meu maior erro dentro de casa. E como é que surgiu, né, Erika, contar assim um pouquinho, como é que surgiu esses insights de mim, assim? Meu filho só estava com 6 meses e eu comecei a preparar a introdução alimentar para ele. E um dos grandes propósitos que eu tenho para o meu filho é que ele consiga provar de tudo, para ele ser uma pessoa que tenha experiência, ele vai em qualquer lugar, ele saiba comer, saiba escolher, não seja uma criança limitada na alimentação. E aí eu parei para pensar, falei, nossa, e agora? Como é que eu vou fazer essas comidas para ele? E aí eu senti uma dificuldade muito grande em fazer o cardápio. Em cardápio, em preparar a programação para poder cozinhar para ele, ou preparar, ou deixar tudo pronto enquanto eu saísse para trabalhar, tá? E aí eu falei, poxa, será que outras pessoas também têm essa dor? E aí, batata. Temos. Então, esse também é um ponto que a gente vai ajudar aqui na gestão do lar, ajudar vocês a programarem a alimentação da sua família. E o mais legal, quando a gente faz isso, a gente compra melhor no supermercado, a gente desperdiça menos comida e, vou te falar, reduz a conta no final do mês no supermercado. Então, a gente tem muitos benefícios. Então, esse foi um outro erro que eu cometi na minha casa, de não ter me preparado adequadamente para a gestão alimentar, de preparar a questão alimentar, né? Então, eu espero poder passar isso para vocês, para que vocês não cometam esses mesmos erros, ou se estão cometendo, ainda dá tempo de arrumar. Porque, por exemplo, no meu caso, graças a Deus, eu consegui salvar o meu casamento e a gente está se reconectando, mudando bastante coisa. Então, eu espero que vocês, se tiverem algum momento assim de crise, consigam aí restaurar e voltar a fortalecer a família de vocês, né? Nath, e é importante falar sobre fortalecimento e restauração, porque um terceiro erro meu foi realmente não colocar o relacionamento embaixo de um processo espiritual, né? Porque nós estamos aqui, a gente precisa entender que nós somos corpo, nós somos corpo, mente e alma, e nós temos o lado material e o lado espiritual, né? Eu era muito focada no lado material, casa arrumada, organizada, até porque eu sou personal organizer, eu sou feng shuísta, então o meu negócio era a parte estética, a parte física, né, da casa, então eu sempre cuidei muito da parte física, limpar o chão, lavar isso, limpar aquilo outro, que essa minha facilidade também pode ser um problema para muitas pessoas. Tem muitos casais hoje se separando porque a casa está desorganizada.
desarmonizada. É uma casa pesada. Esses dias um cliente me ligou e falou assim, Érica, eu preciso de ajuda urgente, porque eu acho que eu me separei por conta da minha casa. A minha casa tá tão pesada, tá com uma energia tão ruim, tem umas coisas lá tão estranhas, que eu preciso urgente da sua ajuda para poder reequilibrar tudo, para eu poder cuidar do meu relacionamento. Porque a parte física não tá legal, né? E aí, no meu caso, gente, isso acontece. A parte física da casa, não só a estética, quanto a energia, quanto a organização, pode destruir o seu casamento. Pode destruir a sua amizade com a sua mãe, com o seu pai. Já viram mães que não aguentam, que brigam com os filhos o tempo todo porque o quarto está desorganizado, porque o filho bagunçou isso, porque o filho fez isso, bagunçou a geladeira, deixou louça na pia. Quantas famílias com problemas estrutural na sua casa, por quê? Primeiro, não sabe como organizar e harmonizar a sua casa. Segundo, não sabe como passar essas informações para os seus filhos. E eu passei por isso, porque eu gosto de dobrar as coisas conforme as técnicas que eu aprendi. Aí eu falava assim para minhas filhas, dobra as roupas de vocês e tal. Aí elas iam dobrar de qualquer jeito. Elas não sabiam dobrar do jeito que eu aprendi. Aí eu falei assim, não, gente, não é assim que dobra, é assim, assim, assim. Elas falaram, mãe, mas você nunca ensinou. Eu falei, verdade. E aí, quantas de vocês, né, pais e mães, querem que querem que a sua casa, que seus filhos fazem as coisas, e você não sabe ensinar, até porque você não sabe como fazer, não tem vocabulário para explicar, né? Então, isso é um erro gravíssimo, que eu já atendi mais de 100 pessoas no Feng Shui, com esse tipo de tratativa. Não saberem organizar a sua casa. Só que adianta só organizar e harmonizar a sua casa se a sua casa não estiver pautada por um lado espiritual forte. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu como Feng Shuista, coloquei tudo, fiz aqui toda a aplicação do bagulho. A gente vai falar isso para vocês lá no nosso canal Gestão do Lar, que está aqui em cima. Já aproveita e segue a gente lá. A gente vai contar mais coisas, vai dar bastante conteúdo. A gente tem um canal no YouTube também, que tudo que a gente for fazer, a gente vai subir lá. A gente é novinha, nós somos bebê, nós estamos começando, tá? Então a gente não tem muito seguidor, não tem ninguém no canal do YouTube, mas a gente chega lá. E aí, gente, beleza. E aí eu fiz toda a parte, né? Fazia toda a parte aqui estrutural da casa e tal. E aí eu falava, mas tá faltando alguma coisa. Eu sentia na minha alma que estava faltando alguma coisa, só que eu não sabia o que era. Aí eu falei a minha comunicação, várias coisas, mas não era só isso. Depois que eu me separei, eu entendi que a minha casa precisaria de uma gestão espiritual. Não é só da gestão física, da gestão financeira, da gestão da organização, da gestão da alimentação que a nossa casa precisa. Ela precisa de uma gestão espiritual. A gente precisa colocar Deus no meio e na frente dos nossos relacionamentos. No meio e na frente da educação dos nossos filhos. A gente precisa pedir orientação, a gente precisa desenvolver a sabedoria espiritual que nós temos. A gente precisa, principalmente nós mulheres, precisamos desenvolver a virtude feminina de fazer a edificação da nossa casa. Através de palavras, através de silêncio, né? A minha cachorra quer participar, gente. Sol, tô aqui na live, filha. Vem cá. Vem aqui. E aí, gente, não ter uma base, não colocar a sua casa embaixo de um processo espiritual, né, com Deus, com o que você acredita, para você desenvolver virtudes de comportamento e virtudes espiritual, também é um erro. Porque as pessoas casam, aí elas acham, casei, tá tudo certo, não vai acontecer nada. Gente, aí é que começa o problema. Vem as tentações, vem a falta de comunicação,
vem diversos problemas, vem vícios, acontecem os vícios, tanto nos homens quanto nas mulheres. Homem com vício de fala, às vezes quer ir para o bar, às vezes não consegue aprender coisas físicas para cuidar da casa. Mulheres comprando muito, gastando, não organizando. E aí a gente fala, isso é normal. Não é normal se dar mal. Não é normal. Não é normal as coisas não acontecerem de uma forma em paz. Nós viemos aqui para prosperar, nós viemos aqui para ter paz. Nós viemos aqui para viver uma vida em abundância. Para viver essa vida em abundância, a gente não pode fazer as coisas do nosso jeito. Existem leis e princípios que ensinam como a gente precisa se comportar para viver a nossa vida em abundância. Não só a nossa vida em abundância financeiramente, mas abundância no relacionamento, abundância de carinho, abundância de amor, de afeto, de cuidado, de organização, de aconchego, de intimidade. Gente, já imaginou você tendo abundância e intimidade com sua esposa, com o seu esposo? E isso é legal. Você pode não ter lá tanto dinheiro, mas você tem abundância de respeito. Já imaginou você ter abundância de afeto, de confiança? E isso é possível, sim, você construir a partir do momento que você coloca de forma intencional um poder espiritual na sua casa. E quem faz isso é você, tanto o homem quanto a mulher. O homem, ele tem um poder espiritual de ser o líder espiritual da casa. É função dele. Todavia, quando esse homem não tem esse conhecimento, cabe à mulher interceder. Olha que interessante que a Bíblia diz. A mulher tem a capacidade de interceder através de oração pelo seu marido para que ele se torne o líder espiritual da sua casa, até ele conseguir fazer essa função. E aí cabe a nós, mulheres, a entender isso, e isso a gente vai falar no Gestão do Lar, porque isso é extremamente importante. A gente precisa entender qual é o nosso papel como mulher na relação com Deus e em relação aos nossos maridos e os nossos filhos. Quando a gente entende essa relação com Deus e intercede, a gente fortalece a vida espiritual do nosso marido, a gente fortalece a vida espiritual dos nossos filhos e fortalece a vida espiritual da nossa casa. Aí sim, a nossa casa é construída na rocha. Aí o que significa essa passagem, gente? Pode vir tentação, falta de dinheiro, pode vir problemas com a sexualidade, problemas com a família, que são os ventos fortes e as tempestades. A chuva de amigos que querem destruir vocês, o próprio inimigo espiritual, pode vir quem for. Pode acontecer o desastre que quiser acontecer. Sei lá, falta de emprego, o que for. Se você tiver um ensinamento e viver em cima dele, a sua casa não destrói. E o que é uma casa destruída? Separação, brigas, desorganização, desarmonização, filhos loucos por aí querendo usar droga, pensando em pornografia, pensando em TikTok dancinha, filhos que não ajudam a mãe e o pai em casa. Não é isso, gente, que acontece? Falta base, né, gente? Vai faltar base, né, gente? A família... Entende? Sim, parece ficar vazia, né? Não tem a base para as crianças crescerem com harmonia, com sabedoria, com valores. Falta, né? Fica vazio, né? Então, olha quanta coisa é a gestão de um lar. E aí a gente quer desmistificar algumas coisas que a gente vê por aí, e assim, todas são maravilhosas, todas têm a honra de Deus de estar no mercado. Mas a gente quer nascer com um olhar diferente, porque a gente vai entregar para vocês conteúdos contando da técnica, como você organiza um guarda-roupa, toda a parte física, a gente tem a base para ensinar para vocês. E a gente vai colocar isso no nosso clubber da gestão do lar, da nossa comunidade, enfim. Isso, legal. Isso é o mais fácil. Eu acho, para mim,
Isso é o mais fácil para algumas pessoas, esse vai ser o mais difícil. Tudo bem. Só que não é só isso. A gente precisa alimentar a nossa casa, a gente precisa orar pela nossa família, a gente precisa se posicionar como mulheres que edificam, intercede pelos nossos familiares, por Deus, pelo nosso marido. A gente precisa ter uma inteligência emocional, a gente precisa desenvolver sabedoria. Então, tudo isso vai estar dentro do nosso programinha Gestão do Lar. Né? E para isso, a gente começa hoje, né, Nath? Hoje a gente começa a se apresentar e na semana que vem a gente já vai estar aqui direto no canal, na Gestão do Lar, para falar com vocês, começar a colocar informações para vocês de situações que vai mudar o olhar de vocês em relação à casa. Vocês precisam aprender a mudar o olhar de vocês em relação ao ambiente, né? Transformar o seu ambiente num ambiente poderoso, num ambiente de sucesso, num ambiente de prosperidade, num ambiente rocha para você construir sua família, porque não tem coisa pior do que você ter todo o dinheiro do mundo e viver sozinho. Sim. Não ter com quem dividir. Érica, é muito bom compartilhar a vida a dois, né? E que esse compartilhamento seja saudável, sem alguns erros. Só assim, só dando um brief assim, que eu lembrei agora também. Um dos erros que eu cometi muito e que a gente vai falar nesse programinha, vai ter para vocês. Por eu não me conhecer tanto, aconteciam algumas coisas em casa, algumas condutas do meu marido que eu achava que ele não gostava de mim. Ah, ele tá fazendo isso, ele não gosta de mim. E aí eu também fazia determinadas coisas para ele que eu sentia que ele também sentia que eu não estava afim dele, não estava cuidando. Então, quando eu fui me conhecer mais, fui entender como eu me sinto amada e comecei a perceber que ele também tem uma maneira diferente de se sentir amado, se sentir amado, isso mudou muito também, gente. Porque assim, eu comecei a tomar mais atitudes para mostrar para ele que, ó, eu gosto de você, mas falando a linguagem dele, falando como ele consegue receber, né? E ao mesmo tempo começando a observar algumas condutas dele que apesar de eu não me sentir amada com elas, eu pude entender, ele demonstra carinho dessa forma e tá tudo bem, porque é o jeito dele, né? É o jeito que talvez ele aprendeu, ele cresceu dessa maneira, ele aprendeu a demonstrar dessa maneira. Então, não queria dizer que ele gostasse mais ou menos de mim, era só a maneira dele fazer isso, né? Então, quando eu também percebi isso, isso me ajudou demais na minha casa, no meu relacionamento. E isso é uma das coisas que a gente quer trazer mais profundo para vocês também ficarem atentas. E eu tenho certeza que vai mudar muito isso também em vocês, né? E já dando um spoilerzinho do que vai vir semana que vem a gente vai trazer um pouquinho de conteúdo já para vocês, de alguma coisa muito importante que a gente descobriu que faz toda a diferença na gestão do lar, né? Quais são os pilares que a gente tem que ficar atento na gestão do lar. Então, já dando um spoilerzinho da semana que vem, mas semana que vem a gente já traz um conteúdo bem especial para vocês, né, Érica? E a gente queria saber, né, de vocês, faz sentido isso que a gente está falando, ou é só eu e a Nath que vive isso, né? Estamos, é claro, a gente está se reconstruindo, modificando e buscando novas soluções, mas olha só o que a gente falou, falta de comunicação, não saber alimentar a sua família, não saber como demonstrar amor para o outro, não saber organizar a casa, não saber harmonizar, porque organizar é uma coisa, harmonizar é outra. Às vezes só para contextualizar, às vezes sua casa está organizada, mas você entra na sua casa, você fala que casa fria, que casa gelada, parece que aqui não mora ninguém. É uma casa sem graça. Então, a harmonização vai trazer graça, luz para o seu ambiente, né? A gente falou sobre colocar princípios espirituais na sua casa, para você fortalecer a sua casa de tentações, de problemas diversos que acontecem de vício e tudo, problemas da educação do filho, que mais, Nath, que a gente falou? Problemas... Falou se despertar para entender que nós, mulheres, que temos que fazer a gestão da casa.
E, novamente, não é fazer tudo, mas é gerenciar, é trazer o olhar feminino para gerenciar a casa toda, né? Esse também é um dos pontos que a gente trouxe hoje e que a gente vai bater bastante na gestão do lar. O que E mais, aí, Érica? gente? E só tem bastante a gente Tem trouxe. muita coisa. Gente, tem muita coisa. Sabe quanto tempo nós estamos pensando e estudando? Já vai fazer 8 meses que a gente estuda ali periodicamente sobre o que é a gestão de uma casa, o que faz dar certo, o que não faz dar certo, aplicando testes na nossa própria casa. E aí a gente entendeu que tem muita coisa para a gente aprender ainda, para a gente estudar e para a gente conversar, né? E, e essa live de hoje, né, esse bate-papo de hoje, é justamente para a gente contar a nossa vulnerabilidade, a gente está se expondo aqui, falando as coisas que deram errado, e a gente sabe que não é só com a gente, com vocês também. Alguma dessas coisinhas que a gente falou, alguém já passou, ou Depois passa. pra gente, se alguém já passou com alguma dessas coisinhas, ou tem alguma coisa diferente que a gente ainda também não passou, que a gente pode É, passar. E é legal verdade. trazer e depois incluir no curso, né? Na gestão do lar, vai ter um modelo um pouco diferente, não é de curso, desculpa. É, mas assim, traz pra gente também alguma dor que vocês sentiram ou sentem, pra gente também poder incrementar mais os nossos conteúdos aí. Então, gente, vem com a gente, entra lá no Gestão do Lar, ponto oficial, aqui, tá aqui em cima. Sigam a gente lá, entra no nosso link da bio, siga a gente no YouTube, não tem ninguém, mas você vai ser o primeiro que vai nos ajudar, porque a gente vai ajudar vocês, a gente vai trazer muito conteúdo. Foram anos, tudo fazem 10 anos, ou 11, 11 anos, que eu estudo sobre como modificar o ambiente da minha casa. Seja ele na organização, no Feng Shui, espiritualmente falando, vários cursos eu estudo até hoje. Então, é um compilado de informações que a gente vai trazer. Eu tenho essa bagagem, a Nath tem outras bagagens da parte financeira, da parte de advocacia, da parte alimentar, como cuidar de filho pequeno, a linguagem do amor, ela está casada, ela tem muita coisa para trazer em relação à comunicação também, né, do dia a dia. E, gente, então nós vamos unir forças para poder deixar você, criar um ambiente seguro, um ambiente poderoso para você, mulher. Só que assim, nós estamos começando, nós somos umas bebês ainda, então a gente conta com o seu apoio, né? E a gente quer ajudar você, primeiro, a não passar o que eu passei, que é chegar a uma separação, por falta de sabedoria. Não, não, não. Se a minha história for propósito de Deus para ajudar outras mulheres, então vem com a gente. Porque aí eu vou falar tudo de errado que eu fiz e tudo que Deus colocou na minha mente para não fazer. Eu já vou contar e baseado nos todos os estudos que eu fiz depois, né? Às vezes a gente passa por isso para aprender e ajudar outras pessoas. Você vai aprender muito com a convivência, com a experiência da Nath, com um filho pequeno, sendo dona de uma empresa, líder no mercado, né? As escovas Fidalgas é líder. Vai a qualquer mercado, gente. Você vai encontrar lá uma escovinha Fidalga, né, Nath? Qualquer Ou já mercado. teve, né? São 70 anos de história, Ou então já teve em casa uma fidalga, né? Então, da mesma forma que a fidalga pôde participar da vida de muitas pessoas eternizando momentos, hoje eu tenho como missão também ajudar outras mulheres a conseguirem restabelecer seus casamentos, restabelecer a sua família, fortalecer, na verdade, as suas famílias e evitando erros bobos que, como a Erika falou, se a gente buscar conhecimento, a gente evita muitos problemas ou corrige alguns problemas que a gente pode estar tendo, né? Então, esse hoje é meu propósito aqui com a Erika na gestão do lar, é transmitir isso para vocês, passar um pouco da nossa bagagem de mulheres, de gestoras das casas, porque a Érica hoje está separada, mas ela ainda tem uma família para gerenciar, ela ainda tem uma casa que ela precisa cuidar, né? Então, hoje talvez um modelo diferente que a minha, mas ela tem. Então, a gente quer
trazer isso para vocês. Olha, o que que a gente está fazendo nas nossas famílias que podem ajudar a família de vocês. Lógico, cada casa, cada pessoa, cada família tem um jeito de viver, tem uma estrutura, tem um perfil. Mas algumas coisas são básicas, básicas mesmo, que a gente viu que mesmo, por exemplo, a minha família é diferente da Érica, meu jeito de ser é diferente da Érica, mas faltou as mesmas coisas nas nossas casas para darem certo o nosso relacionamento e a nossa família. Então, se tem isso em comum com a gente, eu tenho certeza que tem em comum com vocês também, né? Então, é isso que a gente quer passar para vocês, essa experiência, é, trocar para vocês o que deu errado, né? Para vocês não repetirem. E trocar aprendizado, porque às vezes vocês estão passando por uma coisa que a gente não passou ainda, ou lidaram de uma maneira diferente que pode contribuir para o nosso conhecimento e necessariamente ajudar outras pessoas também. Então, esse é o nosso propósito com a gestão do lar. Como a Erika falou, estamos começando, somos babies, mas estamos com muita vontade e contamos com o apoio de vocês também. E a partir da semana que vem, gente, no nosso canal, Gestão do Lar ponto oficial, a gente já vai começar a liberar conteúdos para vocês. Toda quarta-feira, ao meio-dia, nós vamos estar aqui. Meio-dia por quê, gente? Porque somos empresárias, tá? A Nath está lá no trabalho dela, fazendo a gestão da empresa dela. Eu estou aqui fazendo a gestão do Hospital da Alma. Então, o que a gente resolveu fazer? O horário do almoço. Porque aí a gente deixa mais ou menos ali, almoça, vem, faz a live e continua trabalhando. Porque a vida é a vida real. A gestão do lar é a vida como ela é. Ah, vamos fazer 6 horas da tarde. Não dá, estamos fazendo janta. Ah, vamos fazer não sei que horário. Não dá, porque a gente está gerenciando a empresa. Então, nós estamos aqui falando com mulheres que realmente estão passando por esse conflito que igual a nós, trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos, do marido. E assim, a gente vai ajudar vocês a ter leveza. O propósito do Gestão do Lar é você ter leveza para cuidar da sua casa. Nath, só para encerrar, que eu sei que a gente agora tem que ir. Olha só, esses dias eu passei no sábado, eu fui para o meu curso no sábado e estava caminhando e 2 mulheres caminhando do meu lado, né? Eu quase chamei elas para entrar no Gestão do Lar, mas é que eu fiquei com muita vergonha de fazer isso, até porque eu não as conhecia. Elas falando assim, que saco! Cheguei em casa cansada, aí eu cheguei lá, minha filha, poxa, nem para fritar um ovo, e não sei o quê. Aí eu cheguei, fritei o ovo, falei, ah, vai pra puta que eu parei. Xingou a filha, desculpa, né, gente, não é pra me falar palavrão aqui, mas assim, ela foi, xingou a filha, contando pra outra, né? Mas que saco, eu tô trabalhando, não sei o quê, essa menina folgada, que não sei o quê. Aí a outra, eu cheguei em casa, aí eu coloquei a roupa no varal, aí não sei o que lá, não sei o que, xingando, estressadas, Se extremo. sentindo, se sentindo achatas, né? Porque eu acho que é muito isso. A gente tem tantas responsabilidades, tantas coisas para fazer. É casa, é trabalho, é se cuidar, é filho, é marido, não sei o quê, que a gente se esgota, a gente fica cansada, né? Mas quando a gente enxerga isso com um propósito diferente, a gente lida com a situação diferente. A gente dá uma leveza para essa gestão do lar, que é isso que a gente quer trazer para vocês, gente. É vocês entenderem o propósito, trazerem algumas técnicas para ajudar vocês, óbvio, não é só entender, né? Então a gente quer trazer algumas técnicas para que tudo isso seja leve e vocês consigam curtir a vida mais tranquilamente, curtir a família, não ser aquela chata, sabe? Ah, eu sou a chata da vez. Não, né? Você é uma mulher cheia de responsabilidades, como várias, tudo bem, mas que vocês enxergam a gestão do lar com um propósito, assumem isso de uma maneira convicta, tipo, eu que tenho que fazer isso e tudo certo, e sabe fazer direitinho, sabe se comunicar, sabe pedir, sabe dividir as tarefas, para não pesar e não chegar esse comentário com a amiga, ai que saco, né? Hoje eu tenho que lavar roupa, ai que saco, eu tive que cozinhar porque ninguém fez nada lá em casa. Não, vamos pôr um amor nisso, vamos entender o propósito e tudo vai ser muito mais leve e vai fluir melhor e vai melhorar o relacionamento da família inteira. É praticamente mágico, pessoal, mas a gente pôs na prática, Praticamente mágico. a gente pôs na prática, né, Érica, na nossa casa, nas nossas casas, nas nossas famílias.
E a gente continua colocando em prática. Então, o que a gente vai trazer para vocês é coisas que a gente testou e a gente viu que deu certo. Então, a gente espera que dê certo na família de vocês também, né? E esse convite é para as mulheres separadas como eu, para as mulheres recém-casadas, para as mulheres e para os homens também, né, que quiser. Para as mulheres que já estão casadas há algum tempo, para as mamães que são recém-mamães, para as mamães que têm seus filhos adolescentes, né, que não sabem lidar com seus filhos adolescentes, que precisa aprender princípios universais para cuidar dos seus filhos adolescentes. Então, este convite é para nós mulheres e para as mulheres solteiras. Também, porque Eu elas têm uma quero, casa para administrar, não é mesmo? lógico, por exemplo, eu quero casar. Eu quero casar, eu quero ter uma família. Você precisa aprender coisas básicas. Como organizar a sua casa, geladeira. É o mínimo que você precisa aprender. Como organizar sua geladeira, como organizar seu guarda-roupa, como fazer um cardápio. É o mínimo, gente. Então, assim, você que não tem uma família, mas que quer ter, e quer ter um ambiente para aprender, como diz aqui Mateus, montar o seu alicerce, como se fosse uma rocha, siga a gente aqui no Gestão do Lar ponto oficial e vem com a gente, porque a gente vai entregar muito conteúdo de valor para vocês. E assim, gente, vocês vão se espantar com a quantidade, até eu e a Nath, a gente fica espantada, né? A gente fica procurando na internet. Será que tem alguém falando o que a gente vai falar? Ninguém fala isso? Não. Então a gente está no caminho, porque tem muito conteúdo importante que vai mudar a vida de vocês. Material, espiritual, mental e emocional. A gente vai usar aí 4 partes da nossa vida. A gente vai atuar com todos os pilares da gestão de um lar, de uma casa, para você vencer, porque nós viemos na Terra para prosperar, para transbordar, para viver o extraordinário. Só que o ordinário, quem tem que fazer somos nós. Extraordinário, quem faz é o plano espiritual, é Deus. O ordinário sou eu. Né? E qual é o ordinário? Eu preciso aprender minimamente, né, gente? Minimamente fazer uma planilha financeira, minimamente saber fazer um cardápio saudável para minhas crianças e várias outras coisas que a gente vai falar, né, Nath? Sim, muitas, muitas. Para no final você estar disposta, estar bem, estar feliz, poder curtir com a sua família, poder ter cabeça de tipo, ah, vamos fazer um passeio, vamos isso, vamos aquilo, porque no final do dia a gente tá o quê? Esgotadas, né? A gente quer tomar banho, dormir e falar, ninguém enche o saco. Mas não é. A gente precisa trazer esse carinho para nossa casa. Então, e tem que partir da gente, pessoal. Não tem jeito. Vocês têm que assumir as rédeas, virarem as gestoras da casa de vocês. E a gente sabe que não é da noite pro dia, porque o nosso processo também não foi assim, né? Esse processo meu e da Érica foi muito doloroso. Então a gente quer trazer todo esse aprendizado que a gente teve nesses anos todos, principalmente nos momentos de crise, né? Que são onde a gente acaba tendo que crescer, se virar. A gente quer trazer para vocês não cometerem os mesmos erros ou conseguirem sanar logo esses erros antes que dê um prejuízo maior aí. Né? Como E dentro do Gestão do Lar, a gente também vai falar bastante sobre a comunicação, vai resumir tópicos do livro CNV, porque é um livro complexo, é difícil entender, eu tive que ler ele umas 8 vezes para entender, realmente, de fato. Então, ferramentas, né, Érica, para vocês. A gente quer trazer essas ferramentas mastigadinhas, simplificadas, para vocês realmente conseguirem gerir a casa de vocês com amor, com propósito, sabedoria e ficar tudo mais leve. Exatamente. Então é isso. Então, gente, estamos aguardando vocês no nosso canal oficial, Gestão do Lar ponto oficial. Quarta-feira que vem, nós vamos estar no canal. A gente já fala o tema, Nath, ou a gente deixa de surpresa? Vocês querem saber? Vocês querem Vamos perguntar, vocês querem saber o o tema? que a gente vai trazer semana que vem? Coloca aí sim ou não, ou sei lá, nem vou seguir vocês, ou vou seguir vocês, gostei do que vocês falaram. Coloca aí pra gente. Porque, ó, semana que vem. Sim! Vamos dar um leve spoiler, vai.
Dentro de tudo que a gente, né? Ó, sim, 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 que delícia! Então tá, né? Vamos contar um pouquinho então do que vem semana que vem. Então, ó, dentro do que eu e a Erika passamos, estudamos, conversamos sobre a gestão do lar, a gente descobriu que tem três coisas que são fundamentais para uma gestão do lar dar certo, que são os três pilares da casa. E é isso que a gente vai falar semana que vem, né, Erika? Não vamos nem falar quais são, mas que são Para três você aparecer, né? importantes. É isso aí. E, gente, e assim, é importante vocês aparecerem na live, porque assim, isso nossos pais não nos ensinam. Isso não está escrito em alguns documentos espirituais, tem essa informação, mas as pessoas precisam ler, e às vezes a pessoa não tem tempo para isso, então a gente vai falar para vocês. E tem muita coisa que vai ajudar você no seu desenvolvimento pessoal. Esses pilares vai ajudar não só na casa, mas no seu desenvolvimento. Então, é importante você estar com a gente na semana que vem, meio-dia, na hora do almoço. Aí vocês vão comendo, vão assistindo. Quem quiser e puder, traz caneta, traz papel. Porque é live, mas é como se fosse uma aula, sabe? Eu gosto muito de entregar meus conteúdos como se fosse aula. Eu sou muito assim, eu tenho uma energia muito masculina, assim, então eu gosto de escrever, anotar, peço para vocês também fazerem isso, porque talvez o conteúdo que a gente vai trazer semana que vem vai falar assim, nunca pensei nisso, não sabia que existia isso. Nem a gente, tá? A gente descobriu conversando muito, mais de E 8 estudando meses conversando, também, e né? estudando muito. Aí a gente falou, por isso que tá todo mundo estressado, a gente precisa comentar, a gente precisa falar. Por isso que as mulheres estão ali, meu Deus, é isso, tá? Então, semana que vem, às 8 horas, ó, Não, 8 horas não, meio-dia. quarta-feira, assim, da semana que vem, ao meio-dia, nós temos outro encontro marcado aqui com vocês e a gente vai dar vai começar um conteúdo aí dessas três coisinhas que vocês têm que observar na casa, que são os pilares da casa. E a gente tem certeza que já na semana que vem vai dar um insight em vocês e muitas coisas já podem mudar na família de vocês por conta disso, né, Érica? Verdade. Então, nós temos um encontro marcado quarta-feira que vem, ao meio-dia. Tá bom, gente? Muito obrigada, pessoal, pela participação, por estarem com a gente aqui hoje, pelo carinho. E, ó, segue a gente. E se vocês têm amigos, amigas que estão estressadas com a casa, compartilhe o nosso perfil para elas também começarem a ter conteúdo que pode já ajudar imediatamente. Exatamente. E gratidão por nos permitir entrar na sua casa e eu acredito que nós seremos uma voz de Deus na vida de vocês, para poder ajudar vocês a ter uma gestão do lar com amor, com propósito, mas na semana que vem a gente fala mais, tá bom? Com certeza. Tchau, pessoal. Até a próxima. Beijo Um grande. beijo no coração de vocês, gente. Obrigado pela participação. Beijo, Nath. Beijo, Érica. Até a próxima. Obrigada. Tchau.